Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Railda, de Matemática. Nesta aula, veremos sobre o estudo das matrizes. Você sabia que, em nosso colégio, nós já temos esse estudo das matrizes? Quando nós recebemos o nosso boletim, quando a nossa professora de Educação Física também faz as medições de peso e de altura, nós já estamos trabalhando com a aplicabilidade direta de matrizes. Então, quais seriam os objetivos desta aula? Nós vamos conceituar matriz, vamos interpretar as informações das linhas e colunas de uma matriz, vamos também efetuar cálculo envolvendo operações com matriz e também resolver situações, problemas, utilizando a linguagem matricial. Então, vamos analisar. Os resultados de uma pesquisa são apresentados normalmente utilizando-se de tabelas. Algumas tabelas nos trazem somente informações numéricas, que são essas matrizes. Então, você sabe o que são matrizes? Então, atualmente, um dos bens mais desejados pelas empresas é a informação sobre os potenciais clientes. Algumas das empresas mais valiosas e lucrativas do mundo são detentoras de uma enorme quantidade dessas informações. Por exemplo, alguns sites de buscas e algumas redes sociais. Nós estamos aí no dia a dia sempre entrando em redes sociais, precisando entrar na rede bancária, consultar nosso extrato, nosso saldo. Então, essas informações, elas já foram tabuladas, e agora são transformadas em matrizes. Porém, elas não teriam valor algum se não fossem organizadas de forma lógica e nem pudessem ser facilmente recuperadas e relacionadas. Então, essa organização, ela é feita por um banco de dados, que é uma coleção de tabelas relacionadas entre si. Então, aqui nesse slide, nós podemos observar como que funciona até a gente chegar em uma matriz. Então, essas matrizes, elas são tabelas, que se relacionam com os dados. Então, primeiro nós temos as tabelas, pois elas são mandadas para um banco de dados e depois para um servidor, o qual nós aí no dia a dia fazemos essas consultas, tanto em redes sociais, que a gente pode se relacionar, tanto também informações de dados bancários e também quando a gente precisa fazer qualquer busca em um site para uma compra, ou para alguma informação. Então, vamos analisar uma situação específica. As tabelas abaixo, elas relacionam dados sobre o desempenho das equipes do Grupo A da Liga Mundial de 2015 de vôlei masculino. Então, essa é uma situação real, lá de 2015, dos Jogos Mundiais de Vôlei. Então, observe que nós temos diversas situações para trabalhar com matrizes. Desde lá no início da aula, quando falamos no nosso boletim, quando falamos na medição de altura e dos pesos dos alunos na educação física, também podemos ter vários tipos de recortes de jornais, onde nós temos aí esses números, essas informações através de tabelas. Mas aqui nós temos também, então, uma tabela com pontos obtidos, vitórias, vitórias por 3-2, derrotas e também 2 tipos de vitórias e 2 tipos de derrota. Aí observe que, analisando os dados da tabela, nós podemos construir uma tabela com a pontuação dessas quatro equipes, que no caso aqui estão sendo analisadas o Brasil, a Sérvia, a Itália e a Austrália. Então, aqui nós temos as vitórias, tanto por 3-0 e por 3-1 do Brasil, por 3-2, as derrotas por 3-0 e 3-1 e também as derrotas por 3-2. Então, aqui nessa tabela, nós temos as informações de como que cada equipe se desenvolveu, como cada equipe se saiu naquele momento. Aí, nós podemos fazer o seguinte: a analisar esses dados, a gente constrói uma tabela. Por exemplo, dentro dessas 4 equipes, nós podemos construir essa possível tabela.
de pontos, né, com o Brasil 28 pontos, com a Sérvia 23 pontos, a Itália 16 pontos e a Austrália 5 pontos. Observe que esses valores, eles são tirados da tabela anterior, certo? Agora vamos fazer análise de um outro tipo de situação. Então, a Andréa, esportista, está se preparando para uma corrida, seguindo as tabelas elaboradas pelo seu treinador. A tabela A mostra em cada linha os intervalos de tempo, que a gente vai chamar de T1, T2 e T3, em minutos. E o atleta deve correr segundo as velocidades, que vamos chamar de V1, V2 e V3, também indicadas na tabela B. Cada série deve ser repetida 3 vezes, após descanso de 15 minutos em cada dia da semana. Então, aqui nós temos a tabela A, conforme o enunciado, que é o intervalo de tempo em minutos, e a tabela B em velocidade. Nós temos para 3 semanas, né? Primeira, segunda e terceira semanas, e este atleta ele vai correr manhã e tarde. E assim nós temos a velocidade V1, V2 e V3. E aqui já estão os intervalos de tempo que esse atleta fez durante este período que o seu treinador colocou para que ele fizesse as suas anotações. Então, o que nós vamos analisar neste exercício? Primeiramente, na segunda semana, quantos minutos Daniel deve correr no primeiro intervalo de treinamento? Letra B, quantos minutos Daniel deve correr no terceiro intervalo da primeira semana? E letra C, o que significa o número 12 que aparece na terceira linha da segunda coluna da tabela B? Então, observe que são bastante informações, mas que nós vamos retirar todos esses resultados ali da tabela A e da tabela B. Então, vamos analisar primeiro a letra A. Ele quer na segunda semana, certo? Então, observe lá na tabela A que nós temos intervalos de tempo em minutos na segunda semana. Quanto Daniel deve correr no primeiro intervalo de treinamento? Então, a resposta seria essa interseção da segunda linha com a primeira coluna, que no caso aqui são 3 minutos. Para a letra B, quantos minutos, né, Daniel deve correr no terceiro intervalo? Então, vamos lá para o T3, para a primeira semana. Então, observe que também há uma interseção da primeira linha com a terceira coluna, ou seja, 6 minutos. E na letra C, o que significa o número 12 que aparece na terceira linha da segunda coluna da tabela B? Observe, então, que agora a tabela B é sobre velocidade. Aí significa que deverá ter uma velocidade de 12 km por hora no período da tarde, no terceiro intervalo de cada semana. Então, diante disso, que a gente observou este exemplo de Daniel, nós vemos que podemos fazer várias interpretações ou várias análises aí de acordo com as duas tabelas, onde foi minutos e velocidade. Assim, chegamos à conclusão que, em matemática, tabelas que apresentam dados numéricos dispostos em linhas horizontais e colunas verticais são denominadas matrizes. Uma matriz, ela pode ser escrita entre colchetes ou entre parênteses. Exemplos de matrizes formadas pelos dados das tabelas A e B do treinador de Daniel. Então, aqui nós temos uma demonstração de como as matrizes podem ser escritas matematicamente. Então, utilizando os parênteses ou colchetes. Então, das duas formas, na primeira nós temos em relação ao tempo, na segunda em relação às velocidades de Daniel. Então, a gente define matriz M por N, uma tabela com M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Assim, a gente chega à conclusão desta aula, que em matemática, tabelas que apresentam dados numéricos dispostos em linhas e colunas são chamadas matrizes. Uma matriz pode ser escrita entre colchetes e parênteses e define-se matriz M por N.